Olá, amigos e amigas, vocês que me acompanham há tanto tempo aqui na Hora do Encontro, vocês que estão começando agora, que estão conhecendo a Hora do Encontro, esse programa semanal que traz para vocês as pesquisas que estão sendo desenvolvidas nos mestrados em promoção da saúde, tecnologias limpas e gestão do conhecimento. Muito bem-vindos! Eu sou a professora Tânia e hoje nós vamos conversar mais um pouquinho sobre assuntos que com certeza interessam vocês. Assuntos que estão sendo discutidos na academia, por professores, pesquisadores, seus orientandos, mas que, como eu venho dizendo sempre, são discussões científicas que não podem e não devem ser pensadas como distantes de nós. Afinal de contas, nós precisamos da ciência e a ciência deve fazer parte do nosso dia a dia, né? Então, hoje, como vocês que já me acompanham sempre sabem, eu trago mais uma convidada. Dessa vez é uma convidada do programa de Tecnologias Limpas, é a doutora Ariana Ferrari, graduada em Nutrição, doutora em Oncologia, docente dos cursos de graduação da Unicesumar e docente do programa de mestrado em Tecnologias Limpas. O mestrado em Tecnologias Limpas é coordenado pela doutora Márcia Andreazzi e a gente hoje vai conversar um tema muito importante sobre insegurança alimentar. Tenho certeza que você tem ouvido falar. Nos últimos tempos, esse tema tem aparecido mais. Vamos conversar com uma pessoa que tem aí condições de nos explicar muito bem do que se trata. Tudo bem, Ariana? Tudo bem, bom, tudo. Olá a todos. Eu gostaria de agradecer primeiramente o convite. Espero poder aí contribuir com vocês um pouquinho de um tema que a gente está ouvindo falar muito, né, hoje em dia, e que às vezes parece distante, né, talvez o que nós poderíamos fazer para ajudar em tudo isso que estamos passando, mas que muitas coisas estão aí ao nosso alcance. Então, espero poder contribuir um pouco com esse assunto. Tenho certeza que você poderá contribuir muito, poderá nos ajudar a entender um pouquinho, e eu vou começar com essa pergunta que eu acho que é chave, que todos que estão nos acompanhando gostariam que eu fizesse. Quando eu falo quando eu falo em segurança alimentar, o que eu devo entender? O que é isso? Que palavra que está sendo aí tão usada nos últimos tempos é esta? Bom, a insegurança, né, alimentar e nutricional, para a gente entender do que se trata, a gente precisa saber esse conceito básico de segurança, né? O que seria uma segurança alimentar e nutricional? Muitas pessoas, às vezes até entre os acadêmicos, né, e até às vezes professores, quando a gente fala segurança alimentar, entende como um alimento seguro, né? Então, a gente ter acesso a um alimento seguro. E as pessoas logo pensam os alimentos que não tem que ter bactérias, vírus, mas o conceito de segurança alimentar, ele vem passando por algumas transformações e hoje o conceito ele é muito mais amplo, tá? Então, quando a gente fala segurança alimentar e nutricional, nós estamos falando no direito de todas as pessoas, né? Independentemente do sexo, independentemente da renda, do tanto que essa pessoa contribui ou não, há um acesso a esses alimentos em quantidade e qualidade adequada. Então, todas as pessoas, elas têm que ter o acesso, não só em quantidade, mas com um alimento com uma boa qualidade nutricional. E esse acesso, ele deve ser permanente e não deve comprometer o acesso a outros necessidades, né? Uma outra necessidade, por exemplo, não adianta uma família ter acesso a um alimento numa quantidade e numa qualidade boa e chegar em casa e não conseguir pagar a luz, né? A conta de luz de casa, né? Não consegue ter acesso, por exemplo, a uma água com qualidade. Então, isso não pode comprometer ao acesso a outras coisas que são essenciais para aquela família. Além disso, esse acesso a esses alimentos tem que ter como bases práticas alimentares saudáveis e sustentáveis
E tem que respeitar também a diversidade cultural, né, a diversidade social, e sempre pensar na sustentabilidade. Quando a gente fala nessa questão cultural, é muito importante, porque, por exemplo, se eu estou falando de uma pessoa que mora no Nordeste, tem costume de ir no café da manhã consumir açaí ou consumir cuscuz, né, que é diferente da gente aqui do Sul, essa pessoa tem que ter esse acesso a esses alimentos. E isso é respeitar, né, a diversidade cultural. Então, o conceito de segurança alimentar e nutricional, ele é muito amplo, né, e não é apenas ter acesso ao alimento seguro. Lógico que eu preciso ter acesso a esse alimento seguro, mas tem que envolver essa questão da qualidade, né, envolver essa questão de sustentabilidade, de não comprometer o acesso a outros bens essenciais e sempre respeitando aí a diversidade cultural também dessa população. Ariana, a gente ouve, como eu disse para você, esse termo insegurança alimentar com bastante frequência, e a gente sabe que algumas palavras novas, né, surgem substituindo muitas palavras muito conhecidas. Uhum. Eu não sei se a gente poderia dizer que é a mesma coisa, mas não está muito próxima de uma palavra muito antiga e muito conhecida, inclusive temida, que é fome. A fome, com certeza, é uma das causas de insegurança alimentar. Então, toda vez que eu penso no indivíduo que está tendo fome, pensa comigo, a fome, o que é? A pessoa ou a família não tem acesso ao alimento numa quantidade adequada e nem qualidade. Como a pessoa não tem acesso, eu estou infringindo um dos conceitos ali de insegurança alimentar. Então, a fome, com certeza, é um dos itens, mas se eu pensar, por exemplo, no contrário, né? Na obesidade, também é uma questão de insegurança alimentar e nutricional. Por quê? Porque a pessoa normalmente obesa, tá? Normalmente que eu falo porque, lógico, existem os fatores genéticos, mas numa proporção menor. Mas normalmente o indivíduo que ele está acima do peso, ele pode conseguir ingerir numa quantidade necessária, mas a qualidade dos alimentos não é adequada, na maioria das vezes. Então, ele tem o acesso ao alimento, mas não numa qualidade. Não é uma refeição que tem como base práticas promotoras de saúde. Então, a obesidade também é uma questão de insegurança alimentar e nutricional. Qualquer outra doença, por exemplo, câncer, diabetes, também é considerado uma questão de insegurança alimentar e nutricional. Se eu estou falando de um paciente que não consegue se alimentar adequadamente por uma doença, é uma questão de insegurança. Tá? Se eu estou falando, por exemplo, de alimentos que estão muito caros, né? E esse daí é uma das coisas que a gente está vivenciando nos dias de hoje devido à pandemia. Eu preciso, por exemplo, comer arroz e feijão. Só que se o arroz e feijão está com preço abusivo, isso é uma questão de insegurança alimentar. Então, até essa questão de preços de alimentos é também uma questão de insegurança alimentar e nutricional. Se eu estou falando de uma pessoa desnutrida, é uma questão de insegurança alimentar e nutricional também. Tá? Então é bem amplo, né? Vai além da questão da fome. Bem, nós estamos aqui hoje na Hora do Encontro, esse programa que é voltado a trazer para vocês as pesquisas que estão sendo realizadas nos programas de mestrado em promoção da saúde, tecnologias limpas e gestão do conhecimento da Universidade Sesumar, conversando hoje com a doutora Ariana Ferrari, que é graduada em nutrição e também tem doutorado em oncologia. Ela está falando para a gente sobre insegurança alimentar. Né? E é um tema importante e que eu queria retomar na sua fala, Ariana. Num determinado momento você fez menção à Covid, né? A pandemia, enfim. A pandemia afetou muito, né?
a questão da insegurança alimentar e nutricional. A gente viu os impactos dela sobre a vida das pessoas em vários graus, em vários âmbitos, e acho que nesse aspecto da alimentação foi bastante considerável. Com certeza, professora Tânia. A pandemia do Covid-19, ela teve aí não só no setor da saúde, né, quando a gente pensa na doença, mas num setor alimentar muito importante, né? Só para vocês terem uma noção, quando a gente estava falando de fome, né, de desnutrição agora há pouco, o Brasil, ele vem vivenciando nos últimos anos o que a gente chama de transição epidemiológica nutricional e demográfica também, né? Então a gente tem, a cada dia que passa, a taxa de natalidade, ela diminui, as pessoas estão tendo menos filhos, né? Uhum. A população, ela está envelhecendo, né, devido a toda essa questão do acesso à saúde, que vem melhorando, aos exames. E aí, com isso, a gente tem também a diminuição, né, no aparecimento de doenças infecto-contagiosas, o aumento das doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, diabetes, câncer. E, paralelo a tudo isso, nós estamos observando uma diminuição na desnutrição e um aumento progressivo no número de pessoas acima do peso. Mas a pandemia, ela veio para dar uma reviravolta nisso tudo e tem sido alvo, né, de muitas pesquisas aí atuais. Tá? Então, por exemplo, a fome, em 2018, ela afetava 1 a cada 9 pessoas. Isso é muito triste. Inclusive crianças, a gente pensar que todas as noites, por exemplo, 1 a cada 9 pessoas passou fome, né? Foi dormir com fome, tá? Com a pandemia, a gente estima que aproximadamente a gente teve um aumento de 130 milhões de pessoas vivenciando aí a fome, tá? É estimado um aumento de aproximadamente 27%, comparado, se a gente for comparar a 2017, né? E mais da metade dos domicílios brasileiros, ou seja, aproximadamente aí 116 milhões de pessoas vivenciaram algum grau de insegurança alimentar. E quando a gente fala numa insegurança alimentar grave, pelo menos em 2020, nós temos aí 9% de toda a população vivenciando. Isso assim, 2020, mas a gente sabe que a pandemia, ela não está causando apenas esses efeitos imediatos, né? A gente está quase no final de 2021, e com certeza isso vai refletir nos próximos anos, né? Isso que a gente está falando só da fome, mas as pessoas ficando em casa, né, que não vivenciaram a fome, a gente também teve um impacto negativo, né? As pessoas pararam de fazer exercícios físicos, começaram a se alimentar mais em casa, e aí quando a gente pensa a gente em casa o dia inteiro, né? Normalmente a fome é maior, tem aquela ansiedade, o estresse de você estar passando por uma pandemia. No começo a gente não sabia como que ia ser, né? Muitos mercados não tinham mais alimentos na prateleira, as pessoas ficaram com fome, né? Quando a gente ia comprar, por exemplo, alimentos frescos, por muitas vezes a gente não encontrava esses alimentos mais frescos, porque a gente teve impacto lá na agricultura, né? Então, os agricultores também sofreram muito com isso, né? Os mercados funcionando, mas se a gente for pensar em feiras, restaurantes, muito tempo parados. Então, isso refletiu na nossa mesa. E até para nós mesmos, né? Então, naquele começo, a gente pensava assim, nossa, eu vou comprar uma alface, não, eu vou comprar uma lasanha congelada. Então, a gente observou muito um aumento no consumo dos alimentos ultraprocessados e uma diminuição desses alimentos mais naturais, mais frescos. E isso teve um impacto muito importante
por exemplo, no estado nutricional das pessoas, né? Então, a gente teve aí um impacto a nível de insegurança alimentar muito importante, com esses dois extremos, fome e o excesso de peso, né? Eu acho que você coloca aí, né, como essa pandemia veio trazer o que nós poderíamos chamar de um descontrole, né? Aquelas pessoas que já estavam vulneráveis, por conta de sua condição econômica, as pessoas mais pobres, sofreram com a falta de alimentos. E nós assistimos aí a várias ações sociais, né, buscando levar alimentos, ajudar essas famílias mais necessitadas. Sim. E em contrapartida, como você mesmo falou, aqueles que tinham melhores condições econômicas, que estavam em casa sem ter o que fazer, trabalhando, né, de uma forma remota e também mais tenso, mais agitado, acabando comendo mais, ficando comendo e aí sofrendo com obesidade. Nós pegamos esses dois extremos. E lembro agora o Josué de Castro, que já há algum tempo atrás vai chamar a atenção para o fato de que o Brasil é um país em que uns morrem por não ter o que comer e outros morrem por comer demais. Quer dizer, é bem triste que essa fala tão impactante do grande Josué de Castro venha no século XXI, de novo, ter um sentido, né? E se constituir aí num fato, né? Josué de Castro nunca foi tão lembrado igual nos dias de hoje, né? Sempre quando a gente vai dar uma aula, a gente vai apresentar ou a gente vai ler algum artigo, né? A gente lembra dele, né? Porque realmente a gente está presenciando hoje tudo isso que ele falou há tanto tempo atrás, né? Então, a gente vê dois cenários aí discrepantes, mas que tá todo vapor, né? E aí a gente se pergunta muitas vezes, né? O que a gente pode fazer para contribuir, né, com tudo isso? Quais ações que a gente precisa ter? Porque realmente nós estávamos evidenciando toda essa insegurança alimentar e nutricional, mas com a pandemia isso piorou muito. E nós fomos todos chamados a ter essa sensibilidade e ajudar as pessoas a atravessar, principalmente as famílias mais pobres, a atravessar esse momento. E de novo, a gente se vê numa situação paradoxal, porque ao mesmo tempo que a pandemia nos colocou assim, uma necessidade de sensibilidade com a dor do outro, com as dificuldades do outro, nós também tínhamos medo, né? Medo de sair de casa, de ir até encontro a essas pessoas, como ir entregar esses alimentos, como se aproximar de outras pessoas. Nós sempre muito amedrontados, porque o vírus chegou mesmo mostrando que a sua potência, né? Então, que momento difícil, né? Sim, e assim, nós no Brasil, nós temos programas super importantes, né, que ajudam a diminuir, a eliminar toda essa questão de insegurança alimentar, mas que foi muito afetado pela pandemia. Então, a gente tem, por exemplo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, sim, né, onde as crianças de escolas públicas recebem, né, alimentação, e a gente vê famílias que falam, olha, a criança, a única alimentação que ela tem às vezes no dia, ou as únicas, né, se ela estuda em tempo integral, é na escola. Então, com o fechamento das escolas, isso também causou um impacto muito importante, né, na questão alimentar. E as escolas, depois de um tempo, né, acabou aí fazendo esse alimento para as famílias buscarem, né, na escola, mas isso teve um impacto muito importante. A gente vivenciou aí situações extremamente críticas, e não só nas escolas, mas, por exemplo, o Restaurante Popular de Maringá, né, que oferece aí uma alimentação com uma qualidade nutricional muito boa, um preço muito acessível, ficou de portas fechadas por muito tempo, né?
Inclusive, a gente estava com um trabalho para ser iniciado bem quando começou a pandemia, que a gente queria avaliar o nível de insegurança alimentar e nutricional das pessoas que frequentam. Não foi possível essa pesquisa, né? O restaurante fechou. Então, isso impactou muito na mesa do brasileiro, né? Tudo isso, toda essa situação. Com certeza. Você colocando essas questões, eu volto à questão da pandemia. Como é que a gente pode, o que a gente pode fazer, Ariane? O que dá para que a gente faça, né? Nós que temos alimentos em casa, né? Nós que somos abençoados, que não estamos vivendo essa questão de insegurança alimentar. Como é que nós podemos ajudar para mudar esse cenário? Eu não estou falando só de, eu vou fazer uma cesta básica e vou dar para alguém, e que eu acho que isso aí muitos estão fazendo, né? Há uma solidariedade nesse momento, mas o que mais nós podemos fazer para ajudar a mudar esse cenário? A questão da solidariedade, você ajudar o outro, a gente tem muitas ONGs, tem os trabalhos que as prefeituras estão fazendo, isso daí é muito importante, né? A gente agora, graças a Deus, as escolas estão voltando, né? O restaurante popular já voltou, mas eu sempre falo que essas práticas, elas têm que partir primeiro de nós, em casa mesmo, porque às vezes a gente nem tem noção do tanto que em casa mesmo, o que a gente faz no dia a dia pode ter um impacto, né? Então, a primeira coisa, por exemplo, é eu procurar comprar alimentos de pequenos agricultores. Sim. Esses pequenos agricultores também tiveram um impacto muito significativo. Para você ter noção, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, pelo menos 30% dos alimentos eles compram de pequenos agricultores para o fortalecimento disso. Tiveram impacto negativo. Começaram a vender menos, né, para os restaurantes. Então, o fato de a gente tentar comprar esses alimentos de pequenos agricultores, isso a gente já vai ter um impacto positivo, né? Isso é muito importante, isso que você está falando. Olha, isso é muito importante para a gente tomar consciência disso, né? Perto da minha casa tem um senhor que sempre está vendendo laranja, sempre. Está ali com a banquinha dele de laranjas. E eu procuro me policiar e eu confesso que não é tão fácil, porque a gente está muito acostumado a ir nos grandes mercados e fazer a compra. E ir embora. E comprar a laranja ali no mercado, tá mais fácil. Você já vai passar a sua compra, já vai comprar a carne, o pão e tudo. Mas quando eu passo por ele, eu me lembro, né? Me disciplinar para comprar a laranja dele, para ir à feira que tem semanalmente perto da minha casa. Você coloca isso como uma ação importante. Sim, se a gente for parar para pensar, né, esse senhor que vende as laranjas, às vezes a renda dele, a única da família, é aquilo lá. Então, eu estou contribuindo para a renda de um pequeno produtor que pode, talvez, né, a gente sabe de histórias, né, que vai contribuir também para a diminuição, por exemplo, da fome daquela família. Então, a gente conseguir fazer isso é muito importante, né? Uma segunda coisa também que tem um impacto bem positivo é tentar comprar alimentos sazonais, sabe? Descobrir quais são os alimentos da época. Então, por exemplo, agora a gente está na época da banana nanica, da mexerica, do agrião, né? Então, potencializar isso é importante também, né? Eu pensar assim, a gente vai chegar agora em setembro, entra a tangerina, né? Tem o cará. Então, eu procurar saber quais são esses alimentos, né, da época, isso facilita também para a venda desses agricultores. Vai ser o que eles mais vão estar colhendo, né? Então, isso daí é importante também. E quando eu penso em casa, uma coisa que impacta muito, e a gente teve o impacto aí da pandemia, é com a geração de resíduos. Não aumentou só a geração de resíduos hospitalares, aumentaram também as quantidades de resíduos orgânicos gerados em casa, de lixo. Sim. Literalmente, né? A gente pensa desde embalagens plásticas, que aumentou muito o consumo, a gente for pensar máscaras, né, e etc., mas também dos alimentos, né? Então,
você procurar, por exemplo, ter essa alimentação mais saudável, buscar alimentos frescos, in natura, ou os minimamente processados, né, que são aqueles alimentos que passaram por um pequeno processo de industrialização, por exemplo, o leite, aquele iogurte sem açúcar, isso daí é importante, né? E diminuir o consumo desses ultraprocessados, esses alimentos que é só chegar em casa, eu coloco no micro-ondas, eu coloco no forno, porque eu tô contribuindo para a qualidade nutricional, certo, né? E uma outra questão também que a gente tem que pensar, que é muito importante, é eu aproveitar de forma integral esses alimentos e também saber reaproveitar. Então, quando eu falo de aproveitar esses alimentos integralmente, eu estou falando, por exemplo, de eu consumir os talos, as folhas desses alimentos, as cascas, o que eu posso fazer com isso, né? Então, no mestrado, a gente desenvolve alguns trabalhos relacionados a isso. Isso ajuda, já está comprovado, na diminuição da insegurança alimentar, né? Então, fora que esses alimentos, muitas pessoas acham assim, é o que restou, é a sobre, não é. Em cascas, semente, folhas e tagos é onde normalmente eu encontro os principais nutrientes daquele alimento, né? Há uma falta de conhecimento também, né? Sim, sobre as potencialidades, vamos dizer assim, dos alimentos, né? Você falou aí do talo. As pessoas, é o que a gente joga primeiro, a gente joga fora, né? E a gente pode pegar esse talo, cortar bem pequenininho, colocar na salada, no feijão. Eu posso fazer uma farofa que fica uma delícia. Você incrementa, você diminui os resíduos, você joga menos lixo. O lixo tem um impacto negativo no ambiente. Sim. E hoje, um dos grandes temas que é discutido do Covid-19 é que essa proliferação ela está acentuada também pela degradação do meio ambiente. Então, está tudo muito ligado, né? Verdade. Então, isso é parte de casa, né? Hoje de manhã mesmo, eu recebi a foto de um aluno nosso do mestrado, que ele falou assim, professor, olha o que eu fiz. Ele fez um brownie com a casca da laranja. Ele falou que ficou delicioso. Olha só, gente, quantas coisas a gente pode fazer para tornar a vida melhor para nós e para o nosso entorno. Eu hoje conversei aqui no programa Hora do Encontro com a doutora Ariane Ferrari, que é da área de nutrição e é doutora em oncologia, professora do programa de mestrado em promoção da saúde, em tecnologias limpas, da promoção da saúde sou eu, e que veio nos falar sobre insegurança alimentar, trouxe discussões bastante importantes. O nosso programa é rapidinho, mas eu espero que você tenha podido e possa, né, aproveitar aqui os toques que a professora Ariana nos trouxe, porque é sempre muito importante a gente refletir sobre as questões do nosso tempo. E, infelizmente, a insegurança alimentar é uma questão do nosso tempo. Ariana, agradeço muito a sua participação, muito obrigada por ter vindo falar com a gente. E fica aqui o convite para você, para orientando os seus. A qualquer momento nós estamos disponíveis para recebê-los. Obrigada a todos, obrigada, Tânia. E a vocês que estiveram conosco, muito obrigada também. Muito obrigada e até a próxima semana, nesse mesmo horário, no programa A Hora do Encontro. Tchau, tchau.